Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ela versou sobre o levantamento pelo autor de uma ação rescisória do depósito que ele faz ao distribuir a petição inicial. Esse é o contexto que nós vamos analisar aqui. Eu estou falando do agravo interno na ação rescisória 7237. Aginte na AR 7.237, um julgado da segunda sessão do STJ. Então, o caso foi o seguinte: o sujeito distribuiu uma ação rescisória perante o STJ, depositou a quantia de 5% do valor da causa, que é um dos requisitos da petição inicial da rescisória, e a petição inicial foi liminarmente indeferida por decisão monocrática do relator. E na decisão monocrática do relator, foi autorizado que o autor levantasse a quantia do depósito. E o réu disse que queria para ele a quantia, né? Além de ganhar a ação rescisória, queria levantar 5% do valor da causa. E foi justamente essa controvérsia, essa questão que nós estamos a enfrentar aqui. Quais foram os argumentos que o relator utilizou para indeferir a petição inicial? Sustentou o relator que os argumentos deduzidos na petição inicial da ação rescisória não tinham sido enfrentados, alegados, debatidos no acórdão impugnado. Quer dizer, nós não podemos transformar a ação rescisória numa terceira via recursal, né? Não tem uma decisão originária, toda a etapa, aspas, segundas instâncias, de vários recursos, e depois mais ação rescisória para rediscutir tudo o que você quiser. Então é imprescindível que, dentre os vícios rescisórios, esteja uma questão que tenha sido, nesse contexto de violação de norma jurídica, nesse contexto de erro de fato, tem que ser uma matéria que já tenha sido enfrentada pelo acórdão, sob pena de incidir a eficácia preclusiva da coisa julgada. E com base nesse argumento, e utilizando o artigo 330, inciso 1º do CPC, combinado com 330, parágrafo 1º, inciso 1º do CPC, que versam sobre a inépcia da petição inicial, combinado ainda com 319, inciso 3º, que determina que a petição inicial deve indicar os fatos e fundamentos jurídicos, foi considerada inepta a petição inicial, aplicou-se o artigo 485, inciso 1º do CPC, que permite a extinção do processo sem resolução do mérito em caso de inépcia da petição inicial. Muito que bem. A petição inicial da ação rescisória, ela tem ainda alguns outros requisitos adicionais. Além do 319, a gente aplica o 968 do CPC. No 968 do CPC, nós temos ali dois incisos, que nos importa é o inciso 2º. O inciso 1º prevê que o autor deve indicar, conforme o caso, a formulação dos pedidos adequados para a hipótese. Ou só o pedido rescindente, ou, além do pedido rescindente, o pedido rescisório. O pedido rescindente é o pedido de rescisão do julgado, a desconstituição do julgado. O pedido rescisório é a formulação de um novo pedido. Já que rescindiu, desconstituiu o primeiro, vamos colocar o outro no lugar. Só que o pedido rescisório ele é eventual. Nem sempre é caso de se colocar outro no lugar. É isso que o inciso 1º está te dizendo. Você vai ter que analisar no teu caso concreto se é caso só desconstituir ou se é caso de desconstituir e proferir novo julgamento. Você tem que formular os pedidos adequados. Isso no inciso 1º do 968. No inciso 2º do 968, nós temos a previsão de que o autor deve depositar 5% do valor da causa. Qual é a finalidade desses 5% do valor da causa, desse depósito? Evitar aventuras jurídicas por meio de ação rescisória. É para manter, para resguardar e promover a seriedade da ação rescisória. A ação rescisória deve ser uma ação excepcional, somente nos casos de vício rescisório do artigo 966. Quer dizer, é para evitar que se proponham ações rescisórias com base em simples emulações, elucubrações, com o objetivo nítido e evidente de tumultuar a questão jurídica. Então, é como se fosse um freio inibitório
que o legislador impõe ao autor. Olha, você tem que realizar o depósito de 5% e você pode perder essa quantia. Nós vamos ver quais são os requisitos para que haja a perda dessa quantia, né? Em alguns casos, aquele depósito pode ser convertido em multa a favor do réu. Foi isso que o réu alegou. Na verdade, o réu alegou que ele deveria ficar com aqueles 5% a título do depósito, porque haveria caráter punitivo, como se fosse uma punição do ordenamento jurídico só pelo tão só fato de propor ação rescisória. E não é isso. Nem sempre o depósito é convertido em multa a favor do réu. Nem sempre. Então, quais são os casos em que... E é o próprio inciso 2º que prevê isso. O inciso 2º prevê que o depósito será convertido em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Não é em todo caso que o depósito de 5% é convertido em multa. Nós temos 2 requisitos para a conversão do depósito inicial de 5% em multa a favor do réu. Quais são os 2 requisitos? Que tenha tido uma votação por unanimidade de votos. E que essa votação por unanimidade de votos seja pela inadmissibilidade da ação rescisória, ou seja pelo julgamento da rescisória no mérito. É claro que se for um julgamento por unanimidade a favor do autor, julgando procedente a ação rescisória, nós não vamos cogitar em transformar aquele depósito em multa. Então, tem que ter unanimidade e não basta unanimidade, tem que ser unanimidade no sentido de inadmissibilidade ou improcedência da ação rescisória. O que nós tivemos aqui no caso? Nós tivemos um indeferimento da petição inicial. Você poderia colocar o indeferimento da petição inicial como sendo um caso de inadmissibilidade. O relator entendeu que não era admissível a ação rescisória, não se prosseguiu com ela, porque a petição inicial era inepta. Vá lá. Não é exatamente a hipótese, não, mas vá lá. Poderia avançar nesse raciocínio. Só que qual é o grande problema? O que obsta desde o início a essa conversão do depósito em multa? O dispositivo exige unanimidade de votos. Unanimidade de votos pressupõe uma pluralidade, pelo menos mais de um. Então pressupõe um órgão colegiado. Os órgãos colegiados são sempre número ímpar, né? Para evitar o empate. Então mais de um significa pelo menos 3. Então unanimidade de votos são 3 votos, 5 votos. A composição completa do colegiado, do órgão plural, do órgão coletivo. Então, na sessão que conta com 7 ministros, deve ser 7-0 o julgamento. E nesse caso, nós tivemos um colegiado julgando, nós tivemos uma unanimidade de votos, no sentido de todos os membros de um órgão coletivo, e a resposta é negativa. Não, por quê? Porque foi uma decisão monocrática do relator. O colegiado, nesse caso, não chegou a se reunir para julgar a ação rescisória. A ação rescisória foi liminarmente indeferida, a petição inicial. Mas não está... O julgado que você mencionou aí, professor, não é da segunda sessão? O que a segunda sessão está julgando é o agravo interno do réu, que queria levantar a quantia de 5% a título de multa. Então, como o dispositivo faz menção à unanimidade de voto, julgamento unânime do colegiado, não se aplica a conversão em multa do depósito nos casos de indeferimento liminar pelo relator. Quer dizer, o exame do colegiado em torno da questão, com a deliberação de votos de cada um dos membros à unanimidade, considerando a ação rescisória inadmissível ou improcedente, é a condição sine qua non, imprescindível para que possamos converter o depósito inicial em multa. Ao passo que o indeferimento da petição inicial, por decisão monocrática do relator, considerando-a inepta, evita inclusive a citação do réu e desestimula o prosseguimento desnecessário do processo. Nesse caso, quem está prosseguindo com o processo não é o autor da ação rescisória, é o réu que interpôs agravo interno querendo ficar
com o depósito, que o depósito seja convertido em multa. Então, esses são os pontos que eu queria tratar com os senhores nesse vídeo. Qual foi a conclusão a qual chegou o STJ? Extinta a ação rescisória por indeferimento da petição inicial, sem apreciação do mérito, por meio de deliberação monocrática, o relator poderá facultar ao autor o levantamento do depósito judicial previsto no inciso 2º do artigo 968 do CPC. Beleza? Então, pessoal, é isso. Forte abraço. Até a próxima.